Olá pessoal, eu sou Almir. Mais uma vez eu venho apresentar aqui para você mais algumas funções do CSV CompDB dedicado à questão de bioinformática. Neste exemplo vou mostrar a função DNA Reads. DNA Reads que tem a função de gerar os reads em frações de sequência de DNA, comparando com a sequência já predeterminada. Para isso eu vou usar três funções de CQL. Vou usar a CQL para criação de tabela. Depois vamos usar DNA Reads, que vai justamente escrever o resultado para essa tabela. E criar a função CQL de HTML, que vai exibir um relatório. Vamos fazer isso rapidamente aqui. Demonstração. Então vamos fazer a demonstração. Vamos criar a tabela. Tabela DNA. Criamos uma tabela então. Então agora vamos criar a função DNA Reads para a tabela DNA recém-criada. Vamos criar DNA Reads. A função DNA Reads usa dois argumentos, que é uma lista de fragmentos de DNA separada por delimitador de ponto e vírgula. E no outro argumento é a sequência a qual vamos avaliar. Vou criar aqui uma sequência totalmente arbitrária. Nesse exemplo temos criado uma sequência com alguns caracteres, com algumas bases, mas podemos criar uma sequência com um tamanho de base gigantesca. Por exemplo, podemos copiar aqui e colar embaixo. E observe nessa questão que o parser do script ele ignora a nova linha e ele considera que tudo isso está na mesma linha. Eu vou fazer uma variação aqui do conteúdo. Então tem aí uma sequência. Essa sequência ela está representada assim com duas linhas, porém seria o mesmo que está assim. O espaço é ignorado, é tudo concatenado no sistema. Então eu vou quebrar em duas linhas para ficar compreensível. Já a lista de bases a ser avaliada aqui, a gente pode colocar quantas bases quiser. Aqui eu coloquei duas bases, mas podemos colocar quantas bases quiser. Vamos fazer uma pequena brincadeira aqui, que é pegar uma sequência aqui e ver a sobrescrição. Vamos pegar então aqui essas quatro bases que sabemos que está ali. Vamos fazer um teste de sobrescrição. Colocar lá então na lista de bases a ser investigada. Então vamos lá, separar ponto e vírgula. Pegamos aquela sequência lá, GTAT. Então sabemos que vamos pegar uma sobrescrição de duas bases. Então vamos sobrescrever AT. Pegar outra sequência aqui e vamos colocar isso no sistema de pesquisa das frações ali. Então após executar essa função, nós vamos colocar então a sequência para a criação do relatório. Vamos copiar aqui e colocar no final aqui do script para gerar o relatório.
vai gerar um relatório HTML. O relatório HTML, vou escrever com caixa minúsculo. Eu quero borda com a borda do tamanho 1, fonte do tamanho 3, cor azul, cor da fonte azul, e vai aplicar a folha de estilo que está nesse local, folha de estilo para dar uma cor na página. Então aqui o script com 3 funções: criar a tabela DNA, processar a tabela com DNA Reads com essas tags para essa sequência e fazer um relatório. Então vamos executar aqui, e aguardamos a execução. Então neste momento o sistema está executando. Aqui está a saída do processamento. Saída do processamento aqui. Tabela DNA estava vazia. Parece que o comando não aceita a tabela vazia. Então eu vou adicionar um campo nulo, apenas para processar. Ele não aceita o campo vazio, então eu vou, após criar, eu vou adicionar um campo nulo. Um campo em branco, e vamos proceder novamente. Lembrando que criar o processamento concomitantemente com o vídeo faz com que aqui o computador se comporte de uma forma imprevisível, porque o computador tem pouca memória RAM, então demora um pouco. E aí está a saída do processamento. Eu vou abrir aqui o resultado. Aqui está o resultado do processamento. O processamento no banco de dados demorou 176 milissegundos. Demorou 35 segundos total processamento, não do banco, mas do editor. Esse editor ele me retornou ao resultado depois de 35 segundos. Porém, o processamento no banco de dados demorou 176 milissegundos. E então temos lá já no nosso navegador um relatório com a questão do DNA. Vamos digitar aqui então o nome do tabela, digitando aí o nome do HTML que foi criado a partir da tabela. Eu digitei, porém, como estamos fazendo um vídeo concomitante, demorado um pouquinho, mas dá para entender. Aí está a navegação para a tabela DNA. E aí temos a tabela DNA. Observamos que naquela sobrescrição onde escolhemos GTAT, podemos que GTAT está nessa parte, enquanto que ATAT está nessa parte.
Observamos que essas duas lacunas geradas pela retirada das duas bases que foi encontrada gerou a soma das lacunas dessa casa até esta casa, ou seja, onde ele encontrou aquelas bases dentro daquela sequência, ela gerou uma lacuna referente a toda aquela soma de base, e isso fazendo com que o alinhamento seja conhecido. Então ele vê que dessas três bases, desses três conjuntos de bases, pode observar que uma é integrada ao início da outra. Aqui vemos essa sequência que foi representado por essa lacuna, e aqui informa a quantidade da sequência. Então eu espero que tenham gostado aí da função DNA-Reads, que está integrada ao CSV-CompDB. É a função exclusiva, único banco de dados no SQL que tem função para tratamento de questões de DNA. Totalmente dedicado à bioinformática. Eu agradeço mais uma vez.